Vamos lá, vamos aproveitar esse momento então para fazer uma revisão sobre movimento e repouso, e isso te dá todo o suporte necessário, não só para você fazer a avaliação, mas por uma questão também de conhecimento. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar alguns paradigmas, algumas coisas que fazem parte do senso comum. Por exemplo, movimento é diferente de se mexer. Você pode estar mexendo o braço, mas não necessariamente está em movimento. Você pode estar mexendo o corpo para frente, para trás, mas não necessariamente está em movimento. Você está mexendo alguma coisa. Então, são conceitos diferentes. E o que é movimento, professor? Calma, porque primeiro você precisa saber que é diferente. Outra coisa que é diferente: repouso é diferente de imóvel. Imóvel não é necessariamente repouso. Pode acontecer de um corpo estar em repouso e, ao mesmo tempo, imóvel. Mas pode acontecer de um corpo estar em repouso sem estar imóvel. Então, são conceitos diferentes. Outro conceito diferente é o parado. Parado e repouso não significa exatamente a mesma coisa. Pode acontecer de você usar o termo parado para se referir a repouso, desde que não seja para se referir a imóvel. Se você usar parado sem dar a ideia de imóvel, aí você pode usar como sinônimo de repouso. Tá, professor, eu já sei isso. Agora, como é que eu sei movimento e repouso? Primeiro, você precisa adotar um referencial. O que é um referencial, que a gente pode também chamar de sistema de referência? Um referencial é um lugar, um objeto ou qualquer outra coisa que você queira usar. Pode ser uma borracha, uma caneta, um caderno, uma lâmpada, um carro, uma casa, um poste, uma moto, uma formiga, um pássaro, a nuvem, um prédio, um avião, um trem, qualquer coisa pode ser usado como referencial. E essa coisa que você escolher como referencial, ela vai servir de parâmetro, ela vai servir de referência para que você possa fazer observações, para que você possa fazer análises e também experimentos. Todo experimento, toda análise, toda observação tem que ter um parâmetro de comparação, tem que ter uma referência. Agora, adotando uma referência, escolhendo a referência, você pode definir se algo se move ou não. Para isso, você tem que entender primeiro movimento. O que é movimento? Movimento ele ocorre quando um corpo, que tu pode chamar de móvel, tá? A móvel é o que está se movendo. Não necessariamente. Móvel é o nome que nós damos porque estamos estudando o movimento, mas é móvel, é um corpo. O que é corpo? É tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. O celular que tu está assistindo agora, esse vídeo, é um corpo. O tablet é um corpo, a TV é um corpo, o computador é um corpo, o canetão que eu uso é um corpo, o apagador que eu uso é um corpo, a cadeira que tu senta é um corpo. Por quê? Porque tem massa e ocupa um lugar no espaço. Isso você pode chamar de móvel. Por quê? Porque quando esse corpo muda de posição em relação ao referencial adotado, em relação ao referencial escolhido. Como assim escolhido, professor? Sim, você pode escolher. Eu posso escolher qual referencial eu vou usar para o meu parâmetro, para a minha observação, para a minha comparação, para o meu experimento, para a minha análise. Por exemplo, olha só essa animação. Esse veículo está indo para a direita. Isso eu posso dizer. Sabe um erro que muitos cometem aqui? Esse veículo está se movendo para a direita. Não, não é assim. Para você dizer que ele está se movendo para a direita, você tem que dizer em relação a quem? Em relação a quê? O que você pode afirmar com toda certeza é que você tinha um veículo indo para frente. Você tinha um veículo indo para a sua direita. Isso você pode afirmar. Mas que ele está se movendo?
Você tem que dizer em relação a quê? Em relação a quem? E aqui, ó, veja, são as posições que esse veículo ocupou enquanto vinha passando para a direita. Quando você vê um carro passando, diga, ó, vi um carro passando. Você não pode dizer, eu vi um carro se movendo. Você até pode dizer, eu vi um carro se movendo em relação a tal coisa. Em relação a mim, em relação ao poste, em relação à casa. Mas não simplesmente dizer, olha, o carro está se movendo. Não é assim. Você tem que dizer em relação a quem? Em relação a quê? Por exemplo, em relação ao poste. Poderia ser em relação à casa, mas eu vou usar o poste como referência. Em relação ao poste, o carro esteve nessa posição, depois nessa posição, depois nessa posição, depois nessa posição. Veja, em relação ao poste, o carro mudou de posição. E se em relação ao poste o carro mudou de posição, eu posso dizer que o carro está em movimento em relação ao poste, pois o carro muda de posição em relação ao poste. É assim que eu tenho que afirmar. A bicicleta está em movimento. Não. A bicicleta está em movimento em relação a tal coisa. A bola está em movimento. Não. A bola está em movimento em relação a tal coisa. Sempre tem que ser dito em relação a quem? Em relação a quê? Aí eu usei o poste. E tem mais. Eu posso também dizer o seguinte, ó. O poste está em movimento em relação ao carro, mesmo que eu saiba que o poste está fixo no solo. Professor, mas como o poste fixo no solo está em movimento? Não, veja bem, a própria pergunta não está coerente. Veja, o poste fixo no solo está em movimento em relação ao carro. Eu posso dizer que ele está em movimento, mas é em relação ao carro. Mesmo que ele esteja fixo, e ele tem que ser fixo, tu sabe que ele é fixo, senão ele tomba. Aí tomba, cai em cima da cabeça de uma criança, da cabeça de um adulto, de um idoso, em cima de um carro, de uma moto, em cima de alguma coisa. E aí destrói. Então ele tem que ser fixo, por questões de segurança, questão de padrão de estética. Mas estar fixo não significa dizer repouso. Estar fixo é estar fixo. Repouso é só mais para frente que eu vou falar. Mas não é exatamente estar fixo. Como eu te disse, repouso não necessariamente significa imóvel. Cuidado com isso. Inclusive, se você estivesse dentro desse veículo, olha qual seria a sua visão. Enquanto você vai para a direita, você vê o poste passar para a esquerda. Você sabe que o poste está fixo, mas você está vendo ele passar para a esquerda. Porque se você está em movimento em relação ao poste, o poste está em movimento em relação a você. Lembra da casa? Está aí a casa. Você está passando para a direita e está vendo a casa passar para a esquerda. Porque se o seu carro está em movimento em relação à casa, então a casa está em movimento em relação ao seu carro. É recíproco. Tá aí, essa é a ideia. Então, observa o seguinte. Quando é que eu vou dizer que um corpo está em repouso? Veja, repouso não significa imóvel. Repouso significa não mudar de posição em relação ao referencial adotado. Por exemplo, esses dois veículos, vamos observar eles indo para frente. Eles estão indo para frente. O motorista do carro laranja sabe que o carro verde está indo para frente. E o motorista do carro verde sabe que o motorista do carro laranja está levando o carro para frente. Eles sabem, um do outro, que eles estão indo para frente. Mas, observa agora, o carro verde não muda de posição em relação ao carro laranja, mesmo que ele vá para frente. Nem o carro laranja muda de posição em relação ao carro verde, mesmo que ele vá para frente. Sabe o que isso quer dizer? Que mesmo que eles estejam indo para frente, o carro laranja está em repouso em relação ao carro verde e o carro verde está em repouso em relação ao carro laranja. Por quê? Porque repouso significa não mudar de posição em relação ao referencial. Então, se o referencial for o carro laranja, o carro verde em relação ao carro laranja está em repouso. Se o referencial for o carro verde, o carro laranja está em repouso em relação ao carro verde, mesmo que ambos estejam indo para frente. Entende isso?
Não, professor, mas esses caras aqui não estão indo para frente? Sim, estão indo para frente, mas estão em repouso um em relação ao outro. Por isso que você precisa entender isso aqui, ó. O laranja está em repouso em relação ao verde, o verde está em repouso em relação ao laranja, ou seja, é recíproco. Como assim recíproco? Se A está em movimento em relação a B, obrigatoriamente B está em movimento em relação a A. Se A está em repouso em relação a B, obrigatoriamente B está em repouso em relação a A. É recíproco. Se o carro está em movimento em relação ao Porsche, o Porsche está em movimento em relação ao carro. Se o motorista do carro está em repouso em relação ao banco onde ele está sentado, o banco onde ele está sentado está em repouso em relação a esse mesmo motorista. É recíproco. Olhe bem para essa animação. Esse astronauta está em movimento em relação à parede e a parede em movimento em relação ao astronauta. Tá aí, ó, você está vendo? Se não fosse assim, o astronauta que está se aproximando da parede nunca se aproximaria da parede, porque enquanto ele vai para a parede vem para ele. Então, o astronauta estava em movimento em relação à parede, a parede em movimento em relação ao astronauta. Professor, mas a parede está fixa. Tem até um meme na internet sobre isso. Mas, enfim, a parede está fixa. Mas em relação ao astronauta, mudou de posição. Tanto que ele se aproximou dela, ele vê ela se aproximando dele. Agora observe essa outra animação. O astronauta continua mudando de posição em relação à parede, a parede mudando de posição em relação ao astronauta. Então, esse astronauta está em movimento em relação à parede, mas esse astronauta em repouso em relação a esse. Veja, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, preste bem atenção nisso. Movimento e repouso, movimento e repouso não são conceitos absolutos, são conceitos obrigatoriamente relativos. Não pode acontecer de um corpo estar em movimento em relação a tudo. Ele pode estar ao mesmo tempo em movimento em relação a um referencial, mas em repouso em relação a outro. Esse astronauta estava em repouso em relação a esse astronauta, mas em movimento em relação a essa parede. Esse astronauta estava em repouso em relação a esse astronauta, mas em movimento em relação a essa parede. E a parede em movimento em relação tanto ao astronauta de trás quanto ao astronauta da frente. É isso, basicamente, o conceito para movimento e repouso, a definição. Baseado nisso, eu mandei uma lista no grupo para vocês. Eu gostaria que vocês resolvessem. Eu vou aqui fazer a correção de duas, da questão 1 e da questão 2. Vamos fazer essa correção. Veja aqui, ó. Você está sentado no banco de trás do carro dos seus pais, viajando para a praia. Em relação ao banco do carro, você está em movimento ou em repouso? Justifique sua resposta usando a regra da mudança de posição. Eu tenho que verificar se mudou de posição. Mudou de posição? Ok. Está em movimento. Não mudou de posição? Está em repouso. Então, veja, quem é aqui o nosso referencial? O nosso referencial é o banco. Se o referencial é o banco, aí eu tenho que ver o seguinte. Eu, sentado atrás, mudo de posição em relação ao banco da frente? Não. Portanto, se não mudo de posição, eu estou em repouso em relação ao banco. Pronto. Simples. Justifiquei. Respondi que estou em repouso em relação ao banco. E por que eu justifiquei? Porque eu disse, eu não estou mudando de posição em relação ao banco. Portanto, em relação ao banco, seja da frente ou de trás, inclusive, eu estou em repouso. Questão 2. No mesmo carro da questão anterior, você olha pela janela e vê as placas de trânsito passando. Em relação às placas, você está em movimento e repouso. Veja bem, em relação às placas, quem é o referencial? O referencial são as placas. Veja,
Ocorreu mudança entre você, mudança de posição entre você e as placas? Sim. Então, você, em relação às placas, está em movimento. Em relação às placas. Porque ocorreu mudança de posição. Bora, vamos lá. Já que estamos aqui, vou fazer mais uma. Só mais uma e o resto é com você. Imagine que o motorista de um ônibus acelera e sai da rodovia. Uma pessoa que ficou sentada no banco da rodoviária, isso é da rodoviária, né? Da rodoviária, acena dando tchau. Se adotarmos o motorista do ônibus como referencial, a rodoviária, ou seja, o prédio da rodoviária, e a pessoa sentada no banco estão em repouso ou em movimento? Veja, mas é em relação a quem? Em relação ao motorista do ônibus. Então, já sabemos que o referencial é o motorista. Legal. Se o referencial é o motorista, eu tenho que ver o seguinte: o prédio, eu sentado lá no banco do prédio, e o prédio? Estamos mudando de posição em relação ao motorista? Sim. Então, em relação ao motorista, nós estamos em movimento, mas em relação ao motorista. Por quê? Porque está ocorrendo mudança de posição entre nós e o motorista. Que nós estamos sentados no banco do prédio, no banco da rodoviária, vendo o ônibus ir embora. Estamos vendo o ônibus mudar de posição. Então, o ônibus está vendo a gente também mudar de posição. Estamos vendo o ônibus ir embora para frente. O ônibus está vendo a gente ir embora para trás. Então, nós estamos em movimento em relação ao motorista do ônibus, em relação ao ônibus, mesmo que nós estejamos fixos, sentados. Pronto. Simples assim. Agora você tem condições de fazer uma boa prova. Além de fazer uma boa prova, você tem condições agora de, com conteúdo, ter um bom diálogo com as pessoas. Beleza? Tchau, tchau.